aqui na trilha amarela, eu quero chamar a Simone Frazão, da OLX, sobre um assunto que eu vou dizer uma coisa. Eu estou com papel e caneta na mão, eu vou anotar cada detalhe, porque é realmente uma disciplina, um assunto que eu adoro, que é performance e carreira, um processo individual. Olha que bacana. Então, a gente chamar a Simone para vir com a gente aqui. Simone, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso fórum. Bom dia, Léo. Tudo bom? Tudo prazer estar aqui ótimo. poder compartilhar um pouquinho do que a gente vive aqui dentro da OLX. Estou muito animada com isso. Vamos lá. Fique à vontade. Os próximos 35 minutos, 40, você fica à vontade. E a gente vai estar aqui com papel e caneta na mão te ouvindo. Tenho certeza que vai ter bastante pergunta. Vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Léo, posso seguir? Sim, fique à vontade. Bom, gente, primeiro eu queria me apresentar, eu sou Simone Frazão, eu sou gerente de remuneração e performance na OLX Brasil, já estou aqui no time, já tem 4 anos e meio, então a gente vem construindo muitas coisas, a OLX Brasil ela vem passando por várias mudanças, então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o processo de performance e carreira, como a gente construiu o último modelo, o modelo que a gente está utilizando no momento, tá? Então, antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito, né? O que é gestão em performance de forma geral. Para que serve a gestão de performance, né? Primeiro, eu acho que ela é para autoconhecimento, então é importante a gente, né, se conectar, entender por que a gente, né, utiliza a gestão de performance. Então, acho que um ponto principal é a gente se conhecer, né, um autoconhecimento sobre como está a performance, alinhar expectativas. Então, quando eu penso em performance, eu só consigo entender se eu estou indo bem ou não estou indo bem no processo, quando eu sei o que é esperado de mim, né? Qual é a expectativa, o que se espera da minha performance, acompanhar, desenvolver e reconhecer. Então, quando eu falo de gestão de performance, eu estou falando de todos esses temas, né? de como eu me conheço, de como eu alinho expectativas. Então, olhando para esses temas e olhando para 2 frentes, que são as frentes que, né, que de forma geral são abordadas, é o que eu vou comentar hoje. Então, gestão de performance, a gente está falando aí, quando eu estou falando de autoconhecimento e do que é esperado, né, o que eu vou desenvolver, eu estou falando de 2 frentes principais: comportamento e resultados, entregas. Né? O que é o comportamento que é esperado de mim? Qual é o resultado que é esperado das minhas entregas? Então, todos esses tópicos que a gente tocou, normalmente eles vão abordar essas 2 frentes, tá? Então, falando de performance de forma bem resumida e bem rápida, quando a gente fala de conceito de performance, né, performance ela é um processo de acompanhamento de comportamentos e resultados que traz aí um autoconhecimento profissional. E falando sobre carreira, antes de a gente entrar no conceito, né, no que é o processo da OLX, carreira, primeiro, é uma trajetória que a pessoa percorre ao longo da sua vida profissional. Então, a gente precisa pensar, né, que cada indivíduo vai ter a sua carreira. Então, acho que conecta muito com o que o Léo acabou de falar sobre, né, o reconhecimento é algo individual, a carreira também é algo individual. Cada um vai ter o seu desejo, cada um vai ter a sua própria trajetória, e aí você vai trilhar esse caminho e cada um vai ter a sua própria carreira, né? Nem todo profissional que começa com RH, ele vai ser sempre de RH, nem todo profissional que começa dentro de engenharia vai ser sempre de engenharia. Ele vai seguir a sua própria trajetória. Aqui na OLX Brasil, a gente acredita, né, que a definição de sucesso para uma carreira vai além do crescimento de cargo e salário. Muitas vezes a gente fica só pensando na minha carreira é virar, hoje eu sou analista, quero virar gerente. Então, só fica pensando muito numa coisa muito limitada ali em relação a cargo e salário. Isso vai muito além, vai de suas experiências, o que você quer experimentar, os conhecimentos, as habilidades que você quer desenvolver. Então, a gente precisa pensar no processo que você vai viver para construir essa carreira e não só pensar, qual é o seu desejo de carreira? Pensar somente num cargo e num salário que é desejado. Óbvio que isso é um ponto importante, mas ele é um ponto de todo o processo de carreira. Então, o sucesso de carreira deve considerar todo o conjunto de experiências únicas e integradas aos objetivos que as pessoas possuem, né, e por meio das diversas oportunidades que surgem ao longo da carreira. Porque muitas coisas que a gente vivencia são oportunidades que foram surgindo e muitas vezes a gente nem tinha imaginado que a gente conseguiria, né, que a gente iria para esse lado, queria mudar de carreira, mas a oportunidade vai surgindo, a gente reflete e considera que aquilo ali pode ser uma boa oportunidade para a carreira. Então,
vamos entrar agora especificamente, né, no case da OLX. Queria explicar para vocês um pouco como é o case da OLX. Antes, né, a gente queria contar para vocês, porque a gente mudou o processo. A gente tinha um modelo anterior, no último ano a gente tinha um modelo, só que no final do ano passado, a OLX Brasil, a OLX comprou o Grupo Zap, né? Então a gente se tornou a OLX Brasil. Então, né, com a integração das duas organizações, a gente resolveu fazer um novo processo de gestão de performance que fizesse mais sentido para essa nova organização. Então, a gente não quis pegar um processo já existente na OLX, o processo já existente do Grupo Zap, e dizer que aquele era o melhor processo. A gente deixou os dois processos de lado e resolvemos criar algo novo que fizesse sentido para essa nova organização, porque agora já era uma outra organização e o que a gente tinha no passado já não fazia mais sentido. Então, mas eu acho que é legal vocês pensarem que, né, quando vocês querem reformular, né, olhar, tudo que a gente vai passar aqui é possível não somente em empresas que estão passando um processo de M&A ou um processo, né, de mudanças muito grandes, mas sim, se você acha que o seu processo ele ainda não é aderente, não traz resultados suficientes, ele traz muita dor no processo, né? Então, a gente vê que tem muita fricção, é legal a gente pensar em como pode ser melhor. E aí, o que a gente fez no nosso processo? Deixa eu só. Opa, acho que eu passei dois slides. Bom, como que a gente construiu o nosso processo? Nosso processo, ele foi um processo colaborativo, então a gente realmente, nos nossos canais de comunicação dentro da organização, a gente comunicou a todos que a gente mudaria e perguntou quem gostaria de participar e que, né, que pudesse, quem tivesse interesse, tivesse disponibilidade, poderia participar. A gente teve 85 voluntários para a construção desse novo modelo, sendo ele a maioria ali no nível de coordenador e o primeiro nível de especialista da nossa organização. E a maior parte, quase 60%, eram profissionais da área de tecnologia. Então, a nossa empresa é uma empresa considerada de high-tech, de tecnologia, e as pessoas dessa área, dessa frente, foram as que mais se interessaram em participar dessa construção, o que para a gente é muito bacana e muito importante, porque realmente é onde a gente tem o maior público da nossa organização também. Então, eles, sendo o maior público, representa muito bem o que a gente está construindo. Além disso, a gente escutou o mercado, a gente leu muitas referências, tem muito material já publicado, né, das novas formas de acompanhar a performance. Então, a Adobe tem muita coisa no mercado, o Google, e a gente foi conversando com alguns profissionais para saber o que eles tinham de inovador e diferente dentro das organizações. Então, aqui alguma das empresas que a gente conversou, que a gente, né, pesquisou para entender como funcionava o processo de performance. Então, como eu falei, a gente abriu, né? Como é que foi o processo de construção? A gente abriu um fórum para que as pessoas pudessem se inscrever. A gente executou sessões de design thinking para que a gente escutasse as pessoas. Então, quais foram as principais perguntas que a gente trouxe para esse fórum? Então, a gente perguntou para que servia uma avaliação de performance, né, para esses profissionais. Para que serve uma avaliação de performance? Então, a gente, né, escutou muitas pessoas e as pessoas falaram muito sobre reconhecimento, sobre desenvolvimento. Então, a gente tentou trazer e captar o que de fato eles esperavam, né, de uma avaliação de performance. Qual era o objetivo de fazer uma avaliação de performance? Como poderíamos ter um processo mais justo, né? Porque isso até saiu na nossa pesquisa de engajamento. Nossa pesquisa de engajamento tem uma pergunta se o nosso público considera a nossa avaliação de performance um processo justo. E aí a gente, né, e a nossa avaliação não foi bacana, foi uma das piores avaliações da pesquisa de engajamento, e a gente falou, bom, então se não é justo, o que é uma avaliação justa? O que é um processo justo? Então a gente quis ouvir das pessoas para que a gente pudesse construir algo que, de fato, fizesse sentido para eles. Quem devia participar desse processo? Se era um processo que só o gestor, se deveria ser uma participação 360, se deveria ter autoavaliação, se deveria... Como, de fato, deveria ser esse ciclo, essa avaliação de performance, e qual a periodicidade ideal para que esse processo acontecesse. Então, essas foram as principais perguntas que guiaram o nosso processo. Acho que é um bom começo para pensar no design thinking de um processo de performance, tá? Então, essas perguntas, elas guiaram e fizeram surgir outras perguntas nos outros fóruns que a gente foi fazendo. Então, o que a gente teve como resultado? Depois de a gente ouvir as pessoas, né, entendemos
né, que a gente tem três pontos principais ali. Aumentar a autonomia, melhorar a experiência das pessoas e trazer mais transparência e alinhamento. Então, quando eu falo mais autonomia, hoje o nosso processo ele está totalmente na mão do liderado, tá? Do indivíduo que está acompanhando a performance dele. A gente deixa de falar no nosso processo de avaliação. Então, a gente começa, né, falando ali que o que é uma avaliação de performance, e a gente entende que a gente não quer mais utilizar um processo como algo avaliatório que vai te dar uma nota, que vai te dar um resultado. A gente quer um processo que traga informações que realmente te desenvolvam, que acompanhem a sua performance, e não te intitule como uma nota ou com um termo ou qualquer coisa do tipo. Então, o processo ele se tornou um processo, né, com uma melhor experiência. Então, o tempo investido nas etapas, né, tradicionais, autoavaliação, avaliação do gestor, avaliação dos pares, que geralmente é feita só num momento específico, ela se torna mais orgânica, né, mais simples e contínua. Então, o que é muito legal, né, que é um ponto muito importante, quando a gente vai construir um novo modelo de performance, é importante a gente ter uma plataforma que nos acompanhe, uma plataforma que, de fato, nos proporcione essa flexibilidade de um novo modelo que a gente vai criar. O mercado, existem plataformas que já estão muito moldadas justamente para esse processo de autoavaliação, avaliação de gestor, num modelo bem tradicional, e outras que te dão possibilidade de mudar e adaptar isso, tá? Então, hoje a gente tem uma plataforma que ela não atende a gente 100% no processo, mas ela já ela, vamos dizer, 90% do que a gente precisa, porque a gente consegue adaptar ao modelo que a gente precisa. E é uma plataforma que, né, tá o tempo todo se atualizando, enfim, tentando trazer novidades, e escuta também muito os nossos feedbacks, está fazendo algumas adaptações. Então, na hora de escolher uma plataforma para um processo de performance, gente, procure plataforma que proporcione flexibilidade, né? Eu já trabalhei com algumas plataformas onde a gente setava no início, fazia, né, todo um projeto para avaliação de performance, e para mudar aquilo você precisaria investir muito dinheiro, investir muitas horas de desenvolvimento na plataforma, o que não é mais ideal, porque as coisas mudam e as necessidades vão mudando, então a gente precisa de plataformas mais aderentes à nossa necessidade e que possam ser mais flexíveis, tá? Então, e mais transparência e alinhamento. Então, uma das coisas que apareceu muito porque muitas vezes um ciclo de performance, num processo de performance, você não sabe o que você está sendo avaliado, o que você está sendo requerido para você, porque não houve um alinhamento, um acompanhamento desse processo. Então, o processo que a gente construiu, ele traz mais transparência, porque desde o início você sabe o que de fato é esperado para você. Aqui trazendo a nossa carinha, né? Esse aqui é o nosso processo, né? Dentro da OLX Brasil, então, com os nossos nomes, como funciona. Então, primeira etapa, como é que é? A gente chama de check-in. É a etapa onde a gente declara as expectativas do que é esperado em relação a esse liderado. Então, é uma declaração de expectativas onde o gestor e o liderado conversam sobre o que vai ser daquele ciclo, daquele processo ali. São 6 meses, né? Um ciclo de 6 meses. Então, o que durante esses 6 meses se espera que ele entregue, o que ele se desenvolva. Então, é um combinado. A primeira etapa é o check-in. A segunda etapa é o checkpoint, que é uma etapa contínua, ela acontece mensalmente. Então, é o acompanhamento mensal da evolução. Então, dentro do mês, você vai escolher dentro de uma das suas reuniões com o seu gestor e vai olhar tudo que você combinou e como está a evolução dos combinados que foi feito lá no check-in. Então, aí você registra ele na plataforma, vê o que não. Como é que está? Qual é o termômetro em relação ao combinado? Não vou conseguir cumprir, vou cumprir, vamos ajustar isso. O comportamento, eu não estou conseguindo demonstrar esse comportamento ainda. Pede ajuda para o gestor entender como é que pode trazer mais exemplos. E a última etapa é o check-out. É quando você fecha esse ciclo e, né, você vai fechar e ver o que de fato você conseguiu e o que você não conseguiu realizar naquele ciclo em relação ao combinado. Então, o check-out, ele é a etapa de fechamento do processo para ver, bom, você está indo bem, você não está indo bem, né? Você precisa melhorar, precisa continuar desenvolvendo, precisa continuar
indo tão bem quanto você foi no último ciclo. Então, esse é um processo de 3 etapas, mas que acontecem todos os meses. Então, ao longo do ano, a performance ela é uma coisa contínua. Então, a gente deixa de ter aqueles marcos únicos, né, de 6 meses, ou anuais, como eram nas empresas antigamente, e começa a ter conversas de performance mensalmente. Isso torna o processo mais fluido. E o que é mais interessante, ele deixa de ser tão pesado, onde você precisa parar durante muito tempo para fazer o processo, tá? E durante todo o ano, durante todas essas etapas, existe ali dentro do nosso processo, que é o feedback 360, que é uma coisa contínua que existe dentro da plataforma, onde qualquer profissional ele pode ir lá e te dar um feedback. E você também pode pedir feedback para qualquer profissional. Então, se você está dentro de um projeto, terminou o projeto, e você gostaria de ouvir o feedback, como foi trabalhar, né, como foi o seu trabalho dentro desse projeto com outros profissionais, você pode ir lá e perguntar, oi, o que você achou da minha participação no projeto? Como tem sido para você participar desse projeto junto comigo? E ouvir o feedback de profissionais de qualquer área. E aí já não tem uma regra, né? Você pode perguntar para pares, para liderados, para gestores de outras áreas. Então, o importante do feedback é que ele realimente, né, seja um processo de subsídio para todos os processos que acontecem no processo de performance. Então, ele é a gente considera que é um processo 360, onde você recebe feedback de todas as frentes. Às vezes as pessoas falam, mas eu sinto falta de ter o feedback do meu liderado. Não há problema nenhum em pedir feedback do seu liderado. Então, você precisa ir na plataforma e pedir. Seu liderado não faz isso naturalmente, traga perguntas para ele, né? Você, na plataforma você pode ir lá e chegar e falar o que eu posso melhorar em relação à minha liderança para te desenvolver mais. Então, traga as perguntas assertivas para que as pessoas possam trazer pontos de desenvolvimento. Então, o feedback, gente, ele é um processo fundamental para melhorias. E tendo cada vez mais, a gente tendo feedbacks de diferentes frentes, a gente consegue se desenvolver cada vez mais. Tá? Então, esse é o nosso processo de forma... ele é um processo bem simples, né? Então, acho que é legal, a gente trouxe esses nomes. No mercado, a gente já viu alguns processos que chamam checkpoint, e a gente trouxe esses termos, né, para que ficasse bem conectado com uma coisa mais nova e desconectasse a esse processo chamado avaliação de performance, já que a gente não tem mais algo que vai ser uma avaliação, e sim um processo de acompanhamento da performance. E um ponto muito, muito importante e muito legal, gente, é que todas as etapas, quem é responsável de registrar e agendar os encontros são os liderados. Então, assim, os profissionais, se o gestor não marcar, se o liderado não marcar, desculpa, não haverá o processo de performance. Quem é o interessado, quem é o que vai ganhar com esse processo? É o liderado, então é o interesse individual. Então, cada um deve marcar com o seu gestor e fazer esse acompanhamento. Então, deixa de ser uma responsabilidade única do gestor, mas onde o gestor ele tem um papel fundamental, que é trazer input, ajudar, né, orientar para que aquele processo ele seja prazeroso para as duas frentes. Então, na etapa de check-in, por exemplo, que é uma etapa onde vai ser combinado o que é esperado desse liderado, o gestor ele precisa se preparar para esse momento. Então, não é algo que o liderado marca, é tudo o liderado que faz. Não, existe sim uma responsabilidade do gestor, mas a gente confia e acredita que tem que ter uma autonomia, né, e um interesse genuíno do liderado para que ele possa fazer o processo. Então, a gente pede ajuda, às vezes, do gestor, né? Gestor, seu time não está participando, você precisa incentivá-los a participar. Ele precisa entender quais são os ganhos de performance dele para que faça sentido ele participar desse processo. Então, essa é uma coisa que realmente a gente traz de forma mais inovadora. A gente, para mim, acho que é um dos maiores ganhos e mudanças que a gente traz para um ciclo de performance, onde a gente tira essa responsabilidade da mão do gestor e deixa com o liderado como o responsável da sua carreira, da sua performance como um todo. E um processo, né, o nosso processo, por ser muito contínuo, algo que a gente vai captando a todo momento os processos, a gente tira um pouco dos vieses de quando a gente deixa o processo acumular
para um único momento. Então, né, os nossos principais vieses, o vieses né, da memória mais recente, do que aconteceu recentemente, ou de algo muito marcante, ou da proximidade que você tem com o seu liderado, ou da distância, né, o quanto você não se identifica com aquele seu liderado e talvez aquilo influencie no processo de performance. Então, quando a gente faz algo que é contínuo, a gente tira esses vieses, a gente minimiza, a gente não consegue eliminar ele 100%, óbvio, mas a gente elimina boa parte dele porque a gente traz mais evidências e fica mais próximo ao que está acontecendo no momento e vai sendo registrado e acompanhado a todo momento. Bom, o que dentro da OLX Brasil a gente considera no nosso ciclo de performance? A gente olha a prática de cultura, então, que vem falar um pouco do comportamento, né? Quais são os comportamentos esperados em relação à nossa cultura para os nossos profissionais, entregas e resultados, habilidades e conhecimentos esperados e o plano de carreira individual, que é o PCI. Né? A gente sempre falou, né? Acho que é o termo mais conhecido no mercado, que é o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Aqui na OLX, como a gente gosta de trazer tudo à nossa cara, tudo que a gente vai criando, a gente traz um pouco de inovação e adaptado realmente ao que a gente acredita, a gente criou o Plano de Carreira Individual. Então, o Plano de Carreira Individual, gente, realmente para ter uma visão sobre o que te faz feliz, né? O que você espera para a sua carreira. Então, a gente chama aqui de PCI, a gente deixou de falar de PDI, só de desenvolvimento, e sim, o que você quer para a sua carreira. Durante muito tempo, eu costumava falar, a OLX não tem plano de carreira, né? Então, realmente, a OLX não tem plano de carreira. Quem tem plano de carreira é o indivíduo. Então, a gente precisava parar de pensar que a OLX, a empresa, vai dar para você um plano de desenvolvimento, um plano de carreira. Esse aqui é o seu plano de carreira. Você vai crescer e vai fazer isso, vai desenvolver isso. Não. Então, a gente tem uma estrutura de carreira, a gente tem uma estrutura de carreira super clara, uma carreira em Y para todas as áreas, mas não é o seu plano de carreira. Ele é uma estrutura que a empresa tem e que a empresa fornece vários subsídios para você ir para vários lados, mas o plano para onde você quer ir, quem define é você mesmo. Então, falando um pouco sobre como a gente faz esse plano de carreira individual aqui na OLX, né? O que eu quero para minha carreira. Então, o primeiro ponto, acho que é você ter clareza, e que é uma pergunta muito difícil, é saber o que a gente quer para a nossa carreira, né? Então, o que eu penso? O que eu quero para minha carreira? Primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu quero ser diretora, eu quero ser especialista, eu quero... Enfim, a gente pensa muito em cargos, mas é ir além, né? Pensar o que eu quero desenvolver, qual é o conhecimento que eu não tenho hoje, que eu gostaria de adquirir, né? O que eu quero, de fato, mudar na forma que eu faço hoje, e também falar de remuneração. Então, é um tema que ainda é muito tabu, né, em todas as empresas, e, enfim, né, na sociedade brasileira, o tema de remuneração ele é um tabu, e a gente quer que esse momento de plano de carreira individual, se fale também sobre remuneração. Então, o meu objetivo é poder, né, o meu plano de carreira é poder crescer para comprar uma casa, eu quero comprar um carro novo, então, assim, isso requer mais dinheiro, eu preciso aumentar minha remuneração. O gestor precisa saber dessas necessidades também, né, que são necessidades individuais que precisam ter um espaço para ser falado, e a gente quer que dentro do momento de plano de carreira, isso também possa ser falado. Né? E como, trazendo até a nossa última palestra, falando, o reconhecimento ele é individual. No momento de carreira, se eu entendo que para esse profissional ganhar um curso específico é um reconhecimento para ele, né, que faz parte do plano de carreira individual desse profissional, por que a gente não pode, talvez ao invés de, nesse momento, a gente vai oferecer um aumento, a gente vai oferecer para ele um curso no exterior que vai ser subsidiado pela empresa? Talvez faça muito mais sentido que lá aqueles aumentos lá de 10% que talvez você desse, que talvez não pagasse esse curso que ele faz. Então, entender o que esse profissional espera para a carreira dele faz sentido, né, aumenta melhor a assertividade em relação ao reconhecimento e como que você vai guiar e gerenciar o seu time. Um segundo ponto o que a gente vai priorizar, né? Então, eu sei o que eu quero para minha carreira, mas o que eu vou priorizar nesse ciclo? O que eu quero alcançar? E qual é o meu plano de ação? O que, de fato, eu vou planejar e o que eu vou, de fato, fazer para alcançar esses objetivos. Então, a gente criou essas etapas aí
para ajudar o nosso time, os nossos liderados, a entenderem como fazer um plano de carreira individual e ter essas conversas com os gestores, né? Porque também os gestores também precisam aprender a conversar sobre isso, porque traz mais assertividade para os processos e entender porque o que está fazendo sentido e não ser algo, né, que o gestor defina para onde o funcionário deve ir. Bom, entrando aqui na reta final aí da nossa apresentação, trazendo aqui, né, que a gente tem 2 papéis importantes dentro de um ciclo de performance do indivíduo e da gestão. Então, no nosso processo, fica na responsabilidade do indivíduo agendar as reuniões, dar clareza sobre as suas expectativas de evolução na carreira, se preparar para as reuniões, né, buscando e consolidando todos os dados que serão discutidos, e na reunião, o indivíduo é ele que registra tudo. Então, ele compartilha a tela dele, do sistema, e vai registrando em alinhamento com o gestor. Então, mas o gestor também tem um papel importante, que é garantir que essas reuniões aconteçam, nada de ficar cancelando, né? Se comprometeu, cumpre com o que você, né, combinou com o seu liderado, dá clareza sobre as entregas, estimular o protagonismo, mostrar que ele é o responsável por aquele processo, dar feedbacks que façam, de fato, o profissional se desenvolver e provocar reflexões, né, dos dados apresentados. Não é porque o liderado trouxe alguns dados e talvez aqueles dados possam estar enviesados. Então, reflita sobre aquilo, pergunte se não tem outros dados. Então, pense também, ajude o indivíduo a perceber o quanto aquilo ali, de fato, faz sentido para a carreira dele, se aquilo ali realmente são os dados suficientes para falar de performance daquele profissional. Bom, então, os resultados, como que eles são utilizados aqui na empresa? A gente utiliza para desenvolver nossas pessoas insights para os outros processos, mas ele não é, né, o check-out, que é onde, né, o resumo do processo, ele não é um processo onde a gente pega e fala, quem tiver uma boa avaliação, um bom processo de performance, vai ser reconhecido. Então, a gente utiliza como insumo insights para os processos de treinamento, de desenvolvimento, de reconhecimento, mas nada tão direto. A gente tenta cada vez mais desatrelar o processo de performance do processo de remuneração, porque realmente quando a gente traz isso muito, muito conectado com remuneração, preciso fazer performance para promover alguém, esse processo ele acaba não sendo tão genuíno e tendo vários vieses para que culmine num resultado para o processo de remuneração. Então, a gente tenta desvincular e ele ser muito mais um processo de desenvolvimento das nossas pessoas. Bom, cheguei aqui no tempo final aí da minha apresentação. Queria trazer aqui para vocês, né, os meus contatos. Podem me encontrar aí no LinkedIn, Simone Frazão. Foi um prazer poder compartilhar. Deixa eu parar aqui, acho que o Léo entrou aqui. Deixa eu ver. Estou aqui, Simone. Oi, Léo. Então, e aí, o que você achou? Foi boa a compartilhamento? Sensacional. Estou com as minhas notações aqui, ó. Não é mentira, não. Tá aqui, ó. Tá tudo anotadinho aqui. Até aproveitar para dizer o quanto eu achei bacana a maneira de vocês entenderem. E eu não ouvi você falar em nenhum momento de feedback ou feed forward, né? Você falou do tal do checkpoint, que é uma visão diferenciada até do 360, né? É uma maneira bem individualizada, né? Cada funcionário, cada colaborador, cada indivíduo tem que ser responsável pela sua carreira, saber qual é o que lhe motiva, onde quer chegar, independente daquela trilha que a empresa pensa para ele enquanto está naquela cadeira, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Hoje você está nesse local, amanhã você pode estar em outro conforme o seu momento, né? Isso vai mudando até conforme a maturidade de cada funcionário, e a gente tem que respeitar, né? E eu acredito muito que durante essa pandemia muita gente repensou a sua carreira, qual o seu destino que quer dar para a sua profissão, né, Simone? Então, assim, eu achei muito bacana. E o PCI também, né, esse plano de carreira individual e não de desenvolvimento individual, porque vem primeiro onde quer chegar, onde você quer levar a sua carreira, e em seguida vem o seu desenvolvimento. Gostei bastante, anotei aqui, vou levar isso para mim aqui, e vou tentar também conversar sobre isso com os meus alunos, as quais eu mentoro no dia a dia. Muito obrigado, Simone, pela sua explanação. Eu agradeço bastante a sua participação. Espero estar com você no próximo fórum também.
Obrigada, foi um prazer, gente. Fico à disposição aí, quiserem tirar outras dúvidas, né? A gente trouxe aqui muito termo novo, muita coisa que foi criada dentro da empresa, mas fico à disposição aí para tirar outras dúvidas também. Foi um prazer. Obrigada. Valeu, Simone, muitíssimo obrigado. A gente se fala em breve, a gente se vê lá no LinkedIn, já anotei aqui e já vou te colocar lá no meu networking e também interação lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Tá ótimo. Um abraço. Até logo, tchau, tchau.